Glorificado para todos sempre seja o nome de Jesus Cristo. Então, continuando nesse tema sobre batalha espiritual, dentro dessa abordagem que estamos falando sobre a armadura de Deus, vamos então dar sequência à última ministração que fizemos nessa abordagem e falando sobre caminhando em vitória, né? Como nós estávamos falando, assim que para que possamos sobreviver à jornada, nós precisamos dessa armadura. Precisamos então da armadura de Deus, estarmos revestidos, né? Sem a qual não permaneceremos na igreja, não permaneceremos no reino de Deus. De maneira, amados, que cada dia é uma batalha contra o pecado, contra a nossa natureza pecaminosa, contra aqueles que estão conosco também envolvidos na obra de Cristo, né? Então, mais que ainda não foram tomados. Nós precisamos ser transformados, assim, convictos pelo Espírito Santo de Deus para permanecermos na batalha. É preciso ter consciência de que as pessoas que estão conosco trabalhando na mesma seara não são de maneira nenhuma os nossos inimigos. Pode fazer algo que nos magoe, que nos entristeça ou que nos deixa humilhados. Mas por isso eles não se tornam os nossos inimigos. Se ficamos feridos é porque nós nos deixamos ferir, porque não estamos com a couraça da justiça, ou com o escudo da fé, ou com os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Nós permitimos, né, esses ataques. E isso não nos dá o direito de tratá-los como inimigos. Não há nada que o irmão, ainda que pratique contra a nossa vida, ainda que seja de outra denominação, então faça que nos dê autorização para tratá-lo com desprezo, né? Com revolta. Ao contrário de que muita gente na igreja pensa, nossos maiores problemas não estão nas regiões espirituais, na verdade, né? De forma direta, mas no seio do próprio corpo de Cristo, né? Com os nossos irmãos, com companheiros de jornada, e que nós temos, evidentemente, que amar, que aceitar, que ajudar, que suportar e orar por essas pessoas. Mas temos que lançar fora o egoísmo, a idolatria, a avareza, a mentira, a maledicência, a hipocrisia, né? E não aceitar essas coisas na nossa vida. Essas coisas não são recomendáveis, né? E pessoas que muitas vezes estão do nosso lado praticando essas coisas. Se não estivermos revestidos da armadura de Deus, seus atos, né, mesmo que involuntários, eles produzem feridas em nossa alma e assim também em nosso coração. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 7 em diante, está escrito o seguinte: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário,
Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendarem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 em diante diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como ladrão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de fortificar, aperfeiçoar, fortalecer e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que palavra maravilhosa. Que palavra de ânimo. Que palavra de força. Que o Senhor Jesus continue a ser glorificado na tua vida. Que a graça do Senhor seja sobre a tua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério e sobre tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Como já disse, eu sou o Bispo Antônio Oliveira, eu falo a partir de Maputo, Moçambique, e juntos sempre estamos estudando aí uma porção da palavra de Deus. Nessa porção que acabamos de estudar agora falamos sobre a armadura de Deus, sobre todos os componentes, as peças que compõem essa armadura de Deus,
o que te prepara para um tempo de vitória. Porque, segundo a revelação bíblica, os dias são maus, mas depois, revestidos de toda a armadura de Deus, batalhando, depois de ter vencido tudo, nós permaneceremos inabaláveis. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor dos Exércitos continue sendo a tua retaguarda. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus.